tarde. Boa tarde, Fontinelli. Essa live hoje é para abordar o porquê que a teoria U é tão transformadora. E eu já começo, afirmando isso. Ela é transformadora. Boa tarde, Nicole. Sejam bem-vindas. E eu afirmo isso com tanta segurança porque todas as pessoas que eu conheço, que entraram em contato, que estudaram, enfim, que praticaram de alguma maneira alguma facilitação da teoria U, falam exatamente isso. Boa tarde, Daniela. O quanto para elas foi transformadora. E para mim também foi. Lá em 2018 foi quando eu fiz o curso do ULab, né? Boa tarde, tia. Minha tia aí, tia D. Bem-vinda também. Quando eu fiz o curso lá em 2018, foi uma descoberta muito grande, porque eu já trabalhava, já estava envolvida com autogestão, né, com um grupo, um movimento social chamado Rede Ecológica, lá no Rio de Janeiro, e que é um grupo autogestionado, né? É um movimento social que trabalha com agroecologia, basicamente, né? Então eu tinha muitas inquietações, já fazia 8 anos que eu estava envolvida nesse movimento e vendo a autogestão, vivenciando a autogestão, e eu via muitas coisas. E uma das coisas que eu via e que me inquietavam profundamente era como é que a gente que está aqui, que quer construir alguma coisa diferente no mundo, e a gente está construindo alguma coisa diferente, porque a rede ecológica tem uma outra forma de comercializar, assim, não vou nem usar o termo comercializar, mas de adquirir os produtos, né? Pratica o comércio justo, trabalha diretamente com os produtores, não tem, os atravessadores são poucos e só quando realmente é necessário, porque tem produtos agroecológicos ou orgânicos, né, que a gente precisa comprar do sul, do nordeste, do norte, enfim, e que às vezes você precisa ter um atravessador, né? Mas no geral se pratica uma forma de aquisição completamente diferente do que a gente está acostumado, né? E é uma relação muito pautada na confiança. E eu via que a gente estava construindo algo muito diferente, né? Uma maneira de se relacionar diferente entre a gente com os produtores, a gente com o que é o comprar, a gente com o alimento. Mas ainda assim a gente reproduzia de uma maneira que me assustava as relações de poder. A estrutura de poder acabava sendo, mesmo nas entrelinhas, porque não era uma maneira explícita, né? A autogestão, ela tem, por definição, ser algo mais horizontal, né? Não por definição, mas por prática, né? Ser algo mais horizontal, então não tinha o dono, mas tinha a fundadora, né? A gente não tinha uma maneira muito explícita, né, de tomada de decisão. Então eu percebia que as tomadas de decisão, algumas pessoas, a opinião de algumas pessoas pesava mais do que outras. Isso era tudo muito implícito, sabe? Não era a partir de um acordo. E isso sempre me intrigou muito, né? Assim, poxa, a gente faz tanta coisa, mas ainda assim aqui dentro, né, a gente repete tantos padrões que estão aí no mundo, né, aí fora, e que muitas vezes a gente critica, né, que não é o que a gente quer reproduzir. Realmente não é o que a gente quer reproduzir, e a gente reproduzia de forma, eu imagino que até de uma maneira inconsciente, né? Muitas vezes as pessoas nem percebem o quanto estão reproduzindo essas estruturas que não querem manter, né? Porque está numa circunstância diferente, porque não é algo que está dentro da própria estrutura, né? Que reforça, então acaba ficando algo bem implícito. E quando eu fiz o curso da Teoria U, eu tive muitas respostas sobre isso, muitas respostas, né? E para mim a principal resposta que a Teoria U traz em relação a isso é mostrar, evidenciar, fazer gritar aquilo que a gente já sabe, né? Que para transformar o mundo ao nosso redor a gente precisa antes ou também, ao mesmo tempo, se transformar,
né? A gente precisa olhar para nós mesmos, né? A gente precisa se olhar, ver o que é que dentro da gente precisa deixar de ser, né? Para passar a agir de uma maneira diferente, né? E o Otto, que é o professor da teoria U, né? Vamos dizer assim, o professor mais em evidência e tal, né? O que realmente compilou toda essa estrutura, né? Ele trouxe como um modelo o modelo do iceberg para a gente conseguir olhar isso, né? O que leva a gente a repetir padrões, né? Ele aborda isso de uma maneira diferente do contexto que eu estou trazendo, né? Porque eu já foquei já dentro da minha experiência como esses padrões, eu vi esses padrões dentro do nosso próprio comportamento, ali dentro da rede ecológica. Ele traz isso de uma maneira mais ampla, né? Então, o modelo do iceberg é quando a gente olha para a sociedade, a gente vê aquela pontinha, né, de problemas. Então, essas pontinhas de problemas mostram para a gente o quê? Problemas sociais e econômicos, problemas ecológicos e problemas pessoais. E ele identifica que cada uma dessas pontinhas estão relacionadas a desconexões profundas, né? Desconexões entre nós e a natureza, causando os problemas ecológicos, a nossa desconexão com o outro, causando os problemas sociais e econômicos, e o nosso problema com a gente mesmo, ou nossa desconexão com a gente mesmo, causando estados depressivos, de ansiedade, suicídio, né, que infelizmente são extremamente altos hoje. Os níveis de depressão são absurdos, né, assim, são alarmantes, né. Então ele parte desse lugar, né? Ele olha para esses problemas e vê que, na verdade, existem desconexões profundas e que essas desconexões vêm das nossas estruturas de pensamento, né? Estruturas de pensamento que também estão relacionadas, que se refletem no mundo físico, né? Através das estruturas que a gente cria para lidar com a realidade, né? Instituições, modus operandi dessas instituições e tudo. Só que tudo isso está pautado em algo ainda mais profundo, que é o lugar por onde a gente atua, né? A fonte de ação, a nossa fonte de ação. O que nos leva a agir de verdade, né? Que ele simplesmente denomina como fonte. E daí ele percebeu, olhando para tudo isso, que, no geral, quando a gente age no mundo, a gente não percebe da onde surge a nossa ação. A nossa atenção e a nossa intenção estão tão desconectadas também, né, que a gente não consegue perceber qual é a intenção real que nos leva a agir. E esse é um grande problema, e é isso que faz com que a gente crie no mundo coisas que a gente não quer, né? No caso que eu vivi, por exemplo, na rede ecológica, né? Por mais que a gente quisesse praticar o comércio justo, muitas vezes a gente praticava um comércio que era injusto, fosse para o produtor ou fosse para a gente que estava consumindo, né? Então a gente precisava estar sempre tendo um espaço de diálogo e negociação, né? Porque o que é o justo? Né? O que realmente é isso? Existe uma intenção de justiça ou existe uma intenção de paternalismo por trás disso que a gente está chamando de comércio justo, né? Então são questionamentos que a gente precisa ter, né, a partir do momento que a gente vê o que a gente está criando no mundo, para rever esse lugar, né? O que realmente está me motivando a criar isso no mundo, né? E ele chama isso, né, o Otto chama isso de ponto cego, porque por conta da nossa dificuldade de acessar esse lugar, né? E aí que vem que para mim tem essa potência da transformação, porque como é que a gente acessa esse ponto cego, né? Como é que a gente passa a perceber o lugar por onde a gente opera, a nossa verdadeira intenção, né? Que não é aquela historinha que a gente conta dentro da nossa cabeça, né? Que muitas vezes essa história que a gente conta é o resultado que a gente quer ver, mas não é
não é realmente a intenção que a gente está colocando, né? A intenção para mim é um passo anterior, né, do que o resultado. E o que ele traz como prática para que a gente consiga ter consciência desse lugar por onde a gente opera é a escuta, é a percepção. Essa escuta começa com uma autopercepção, né? Como é que eu tô me relacionando com o mundo, como é que eu tô me relacionando com aquilo que tá chegando até mim, né? Nesse campo relacional aqui, entre eu e a realidade, como é que eu me relaciono com isso, como é que eu me percebo nesse campo relacional, né? É como se fosse um primeiro estágio de percepção e de entendimento. E aí, se eu passo a me relacionar com isso que me chega de uma maneira curiosa, eu estou me dando a chance de me aprofundar no meu estado de percepção, né? De percepção relacional aí. E esse é um caminho que para mim ele tem duas vias em paralelo. É a percepção de mim mesma ao longo desse trajeto, né, de relação com o mundo externo, e é a percepção que eu tenho do mundo externo, né, daquilo, seja o mundo externo, eu estou falando uma pessoa, uma situação, enfim, não um animal, estou me relacionando com um animal, não importa, né, com a natureza, o que for, né. Então a minha atenção ela vai sempre jogar entre esses dois, no mínimo, né, entre esses dois lugares, em mim e a forma como que eu recebo os estímulos que estão vindo do que é externo a mim, e a forma como eu vejo isso que está externo e como eu me relaciono com isso, que pode ser através da curiosidade, do interesse, da abertura, ou pode ser através do julgamento, do desdém, da negação, enfim, daí são escolhas, né? Como é que a gente vai se relacionando a isso. E muitas vezes essas escolhas têm uma raiz aí, né, dentro dessa fonte, disso que ele chama de fonte, que é lugar por onde eu opero, né? Porque o julgamento vem de algum lugar, né? Por que eu tô julgando? Por que eu tô negando? Ou por que eu tô me abrindo a ouvir, né? Tem coisas ali que estão me motivando a ter uma ação ou outra, a ter uma receptividade ou outra, né? E através da escuta, autoescuta, a escuta do outro, que a gente vai conseguir perceber isso. Pelo menos é isso que ele propõe, né? E na minha prática é isso que eu percebo também, né? Essa autoescuta sendo um processo de auto-observação, né? E de aceitação e acolhimento, porque isso não quer dizer que a gente vai agir sempre da melhor maneira possível, seja lá o que isso for, né? Melhor maneira possível, mas de uma maneira que a gente julgue aceitável ou adequada, né? Não necessariamente vai ser assim, né? Muitas vezes a gente vai agir de maneiras que desencaixam disso que a gente tem como padrão de bom comportamento. Então, essa autoescuta, esse acolhimento de si mesmo nesse processo e, ao mesmo tempo, a observação do mundo externo, né? De como eu percebo isso. Eu estou julgando, eu tô curiosa, como é que é isso, né? E a teoria U traz também um outro processo. Bem-vindo, Guilherme. E a teoria U traz mais um processo de apoio. Oi. A teoria U traz mais um processo de apoio para a gente nisso de se escutar e de escutar o outro, né? Que eles chamam de Social Presencing Theater, que são atividades de conexão com o nosso próprio corpo. Porque essa linha, né, do se perceber, eu posso me perceber através do meu campo mental, né? E ficar nomeando, eu tô sentindo isso,
eu tô tendo essa sensação, eu tô julgando, eu tô refletindo, ou eu posso me conectar com isso a partir da inteligência do meu próprio corpo e deixar o meu próprio corpo fluir a sua maneira, né? E claro que isso em algum momento vai precisar vir para o campo mental para eu dar contorno a isso, né? Para eu entender o que é isso, trazer para a consciência. Mas existe essa outra maneira de escutar, que é a gente se conectar com o nosso próprio corpo e deixar ele fluir, deixar ele trazer as suas próprias informações para a gente, né? E isso eu acho que também é um aspecto que, se praticado, torna a teoria U ainda mais transformadora dentro da gente. Porque a nossa sociedade também vive uma desconexão muito grande em relação ao próprio corpo. E isso é até meio contraditório, né? Porque talvez nunca tenha se valorizado tanto o físico, né? O aspecto físico. Nas gerações passadas, enfim, né? A gente valoriza demais, mas ainda assim a gente valoriza a estética, mas a gente não valoriza a sabedoria e nem a inteligência do nosso próprio corpo, né? A gente não valoriza suas necessidades reais, né? Então, quando eles trazem essa proposta da gente se reintegrar com o nosso corpo, com o que ele traz de sabedoria e confiar nele, né? Porque daí para você deixar ele fluir livremente, você precisa confiar nele. Confiar que ele realmente sabe o que é o melhor para você, por mais que pareça que não seja, né? Assim, E agora me veio, na verdade, um pensamento, assim, eu passei anos sem comer carne, né? E foi bom para mim. Mas em algum momento eu entendi que às vezes o meu corpo precisa de carne e eu preciso respeitar isso. Para minha própria saúde, até para o meu próprio bem-estar. Da mesma maneira que parar de comer carne foi importante para o meu bem-estar e para minha saúde, respeitar o fato do meu corpo, às vezes, necessitar de consumir carne para minha própria saúde também é verdadeiro, né? Então a gente passa a ir além dessas imposições, né, do que é, do que não é, e passa a acreditar que ele está sempre buscando o que é melhor para ele, né? E expressando isso. E o nosso comprometimento de cuidar, né, dele da melhor maneira possível, né, do que a gente tem de acesso aqui para dar conta disso, né? Então, basicamente é isso. Assim, a teoria U, ela faz com que a gente volte o olhar para nós mesmos, só que para nós mesmos dentro de um contexto. Não é só, né, virar aqui para o meu próprio umbigo e ficar aqui fechada dentro das minhas próprias questões, dentro do que é bom para mim, o que é ruim para mim, mas usar esse olhar, essa autopercepção para me relacionar com o que está aqui, né? Com o que está na minha frente, com o que está ao meu redor, né? Estabelecer, olhar e cuidar desse campo relacional. Seja ele dentro do seu trabalho, seja ele dentro da sua família, não importa, né? E daí eu vejo, né, que existe mais um lugar de desconexão. Porque muitas vezes a gente entende que esse lugar de cuidado das relações, ele não está dentro das relações. Pelo menos não está dentro das relações de grupo. A gente acha que isso a gente trata ou individualmente ou a gente trata com psicólogo, né? E no final das contas, para mim, ele não fala isso de uma maneira explícita, mas a partir do momento que ele fala sobre esses níveis de percepção, ele me convida a trazer o cuidado para esse campo relacional, para esse campo entre eu e você, mas entre eu e nós, né? Entre todos nós, né? Da gente tomar essa responsabilidade
para nós mesmos e cuidarmos disso também coletivamente, né? Cuidar desse campo relacional coletivamente. E eu acho isso super importante, porque é aí que a gente tem a oportunidade de exercer essa escuta mais profunda, né? Porque no início eu estava falando, né? A gente parte das desconexões, a gente está partindo desse lugar, porque é assim que a gente está lidando com o mundo já faz, sei lá, no mínimo um século, né? Talvez 2 séculos aí, se a gente pegar 1,5 século, sei lá, se a gente pegar partindo da Revolução Industrial, né? Então a gente já parte de um lugar de desconexão. E daí para a gente voltar a se conectar, para passar a agir no mundo de uma maneira diferente e tudo mais, a gente precisa se escutar, né? Essa é a proposta. Se escutar e escutar o outro. Então daí o auto vai definir, né, níveis diferentes de escuta. Então ele coloca a escuta, a primeira, que é a reafirmação daquilo que eu já sei, daquilo que eu vejo, né? Tipo, não vejo nada de novo, que ele chama de downloading. Tem a escuta factual, que daí eu olho para o mundo externo e vejo que isso que eu acredito, isso que eu penso não é verdade para todo mundo, né? Existem evidências de que nem sempre isso é assim, enfim, né? São informações que contradizem a forma como eu vejo o mundo. E que eu consigo ver isso, né? Isso é uma forma de escuta, é quando eu consigo ver isso, né? Ver que isso existe, eu estou escutando. Tem uma outra forma de percepção que é a empática, que daí eu em relação ao outro, passo a entender e a me relacionar com a forma como essa outra pessoa recebe os estímulos, né? Então, eu passo a reconhecer os sentimentos dela, por mais que sejam diferentes dos meus em relação a determinada situação, né? Eu passo a reconhecer que a forma como ela vê a realidade, por mais que seja diferente da minha, é uma maneira válida de se ver a realidade, né? Isso é empatia, quando a gente dá espaço para as pessoas, entendendo que a forma como ela traz, que ela vê, que ela sente, é válida e faz parte da realidade do mundo, né? Por mais que seja diferente do que a gente está trazendo. E tem uma escuta ainda mais profunda, né, que daí eu só vi até hoje na teoria U, não sei se é exclusiva, que é a escuta generativa, né, que está para além da empatia, porque é justamente esse lugar da escuta do coletivo, né, quando você está tão integrado a todas aquelas pessoas, né? Quando essa escuta empática ela já é tão profunda e já está reverberando tanto, né? Que a escuta não passa pelo... Ela surge de um outro lugar, e ele fala que a escuta passa a vir do campo e não mais do outro, né? Eu já não escuto mais o outro, eu já não me escuto, mas a minha escuta, a minha percepção, e daí eu acho que a escuta está muito relacionada com a percepção, tanto que ele chama esse lugar de presence, que é a presença e a sensação, né? Sentimentos e sensações. A minha percepção, né, já parte desse lugar, né, desse campo relacional, desse espaço que existe entre todos nós e que está tudo passando. Se a gente pensar que o pensamento é vibração, né, é energia, está aqui, né, o pensamento está em todos os lugares, o nosso cérebro simplesmente capta, né, aquilo que está no espaço. Né? Então, essa escuta é uma escuta que eu acho bem, assim, precisa de muita prática, de muita conexão e de muita confiança, né? Porque não é em todos os lugares que a gente se abre para praticar isso, né? Não é com todas as pessoas que a gente se abre para praticar isso. E isso é mais um elemento transformativo da teoria U, né? Que acho que uma coisa vai derivando da outra, né? Porque se a gente quer experimentar essa escuta generativa, que é
masterpiece aí da teoria U, a gente precisa, antes de mais nada, cultivar relações de confiança. O que é extremamente disruptivo no mundo que a gente vive. Como é que nesse mundo polarizado, pautado em mídias sociais, né, que essas mídias aí regulam a nossa vida, regulam o que a gente vê, com o que a gente interage, nos estimulam cada vez mais a polarização, a discursos de ódio, né? A gente está vendo aí desde ontem isso em pauta. Como é que a gente cultiva relações de confiança, inclusive com pessoas com as quais a gente não concorda? Isso é muito disruptivo nos dias atuais. Algo que deveria ser tão, e já foi muito, muito natural, né? Você vê as comunidades, famílias, né? Que brigam, se xingam, mas se entendem, né? Assim, a gente foi perdendo essa capacidade, né, nos últimos anos, com tanta polarização. Então, esse é mais um lugar de convite da teoria U que é extremamente transformador, porque ele também está convidando a gente a mudar a nossa forma de se relacionar com isso, né? Assim, então, não polarize, sabe? Não polarize, aceite que aquela pessoa tem o direito de pensar daquela maneira e busque construir relações de confiança, busque nutrir esse solo de relação entre nós, eu e você e todos nós, para que essas relações de confiança possam acontecer, para que a gente consiga de fato se escutar a partir de um outro lugar que está para além dessa polarização, né? Um lugar em que essas diferenças de opinião ou diferenças de estratégia sejam somatórias e não autoexcludentes. Porque é isso que transforma o mundo. Eu fiquei até emocionada. Que é isso que transforma o mundo. Quando a gente começa a perceber que o que parece ser oposto não é autoexcludente, é somatório. E isso serve tanto para opiniões alheias, isso serve também para as nossas próprias polarizações, porque a gente passa por polarizações internas, né? Certo, errado, do que eu deveria fazer, não deveria fazer, o que eu fiz, né? Culpa, vitimismo, enfim, isso passa por dentro da gente, né? Então, entender, né, que tudo isso, no final das contas, soma um. Só que o um não é uma unidade, é um grande, né? É a grande unidade, né? Bem-vindo, Valmor. Soma, aumenta a nossa capacidade de perceber a realidade. Quando a gente entende que o que a gente chama de polarização ou oposições são maneiras diferentes de olhar para a mesma realidade, né? E válidas, ambas têm suas validades e todas nutrem isso que a gente chama de realidade e que a gente precisa passar a lidar com isso a partir de uma outra perspectiva. Só que a gente só consegue, né? Pelo menos eu falo por mim, né? Eu só consigo lidar com isso a partir de uma outra forma quando eu consigo praticar essa escuta interna e esse autocuidado. Né? Porque não é porque eu entendo isso quer dizer que certas opiniões ou certas atitudes não sejam um gatilho para mim, continuam sendo, né? E imagino que para o Otto também, para qualquer ser humano, continuam sendo, porque a gente tem os nossos valores, a gente tem apego aos nossos valores, a gente tem apego às nossas opiniões e é isso né? Então, essa autoescuta, essa autopercepção e ponderando isso ao longo do tempo, né, a cada momento de interação com o outro, de interação com a realidade, de interação com o conjunto que existe aqui ao meu redor, é que eu vou conseguindo trabalhar conseguindo me trabalhar internamente e me abrindo
para essa relação, né? Para tudo isso que está acontecendo comigo e fora de mim, e vou me abrindo cada vez mais para perceber isso e para ficar cada vez mais receptiva, porque daí eu consigo de fato cultivar esse solo de confiança, né? De confiança em mim, de confiança no outro, de confiança nas relações, né? E vou conseguindo praticar cada vez mais isso que ele chama de escuta generativa. E é interessante que não é uma escuta regenerativa, é uma escuta generativa, né? Que para mim lembra muito isso, um espaço de gestação, né? Um espaço de nascimento, como se para algo nascer a gente precisasse estar totalmente disponível para que algo, assim, disponível em todos os sentidos, né? Disponível para ouvir, disponível dando espaço, né? Não ocupando todos os espaços, então estando disponível aqui, mas deixando espaços em vazio, estando disponíveis também, se colocando como instrumento para que algo nasça. E aí, se colocar como instrumento é se colocar a serviço. E isso é um ato de entrega, assim, que eu nem sei se existe ato de entrega mais profundo do que esse. Porque se tem, assim, para mim isso já é muito, sabe? Isso já é muito, já. De você se colocar a serviço de algo que você nem sabe o que é. E nem sabe se vai surgir, se não vai. Mas você está simplesmente se colocando a serviço da possibilidade de alguma coisa, né? Então, é um lugar, é muita entrega. É muita entrega e é muita confiança. Confiança em si, confiança no outro ou nos outros que estão ao seu redor. E é isso. A teoria U é transformadora porque ela convida a gente a transformar a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo, a forma como a gente se relaciona com o outro, a forma como a gente se relaciona em sociedade e a forma como a gente se relaciona com a natureza. É só isso. Convida a gente a deixar tudo que a gente sabe para trás, se abrir totalmente para o desconhecido, como andar de olhos vendados, né? Andar através da realidade, andar pela vida de olhos vendados. Isso é o que eu tô falando, até perigoso dizer, porque no final, porque na verdade a teoria U leva a gente a olhar para a realidade, né? Mas quando eu falo olhos vendados, é no sentido do desconhecido mesmo, né? De tocar o desconhecido, tocar aquilo que a gente não vê com clareza e confiar, né? Que por mais que eu não veja com clareza, existe alguma coisa ali e ela vale a pena, sabe? Ela é importante e eu vou nutrir isso, sabe? Eu vou nutrir isso que eu tô percebendo que existe, mas que eu não vejo. Eu vou nutrir e daí é muita confiança que a gente precisa trabalhar para acessar esse lugar de nutrir aquilo que a gente não sabe nem se existe de verdade, né? Bom, é isso que eu queria trazer, que eu quis trazer, né, para compartilhar. Na quinta-feira eu vou conversar com uma pessoa também bem especial, a Heloísa, que está passando por um processo de transformação muito, muito bonito, muito lindo, muito inspirador. E a gente vai falar um pouco sobre o que é isso, né? Como é que é pra gente transformar? A transformação dela não tem nada a ver com a teoria U, ela não pratica a teoria U, mas pelo menos hoje, né, tá relacionado com uma das bases da teoria U, que acho que Rudolf Steiner, né? Ele influenciou muito
o pensamento do Otto e influenciou muito, né, até o interesse do Otto de como ele olha para o mundo e tudo mais, e a transformação dela vem desse lugar, né, vem desses estudos também. Então a gente vai conversar um pouco com ela sobre, e aí, né, transformar é fácil? Como é que isso acontece? O que precisa para a gente transformar, né? E é um tema que eu gosto muito também. Então estão todos e todas convidados para estar com a gente na quinta-feira, às 2 horas, se o Instagram permitir, né? A gente vai abordar um pouco mais sobre isso e, enfim, torço para que vocês estejam presentes e também queiram colaborar, trazer suas percepções sobre suas próprias transformações, é sempre muito bem-vindo, tá? E também se alguém quiser trazer alguma pergunta, não sei se, né, ficou claro e tudo mais, mas também as perguntas e comentários são sempre bem-vindos. Que eu fico aqui falando e não presto muita atenção no que está escrito, mas é um treino que a gente precisa ter também, né? Fazendo essas lives. E ao longo até o final do ano, eu vou trazer 2 lives por semana. Eu quero falar mais da teoria U, eu quero trazer mais esses conceitos, aprofundar da maneira que for possível e do interesse das pessoas que estiverem ouvindo. E também estou me propondo a trazer mais convidados e convidadas até o final do ano. Principalmente pessoas que tragam, assim, vou convidar pessoas que representam práticas que fizeram muita diferença na minha vida e que me apoiam e me apoiaram nesse processo de conexão, né, minha comigo mesma, com o meu próprio corpo, que eu acho essencial, assim, isso é super importante, a gente dá pouquíssima visibilidade para isso, da nossa conexão com o nosso próprio corpo, a inteligência do nosso corpo, né? Então, segundas e quintas, segundas vão ser sempre às 14 horas, falando sobre teoria U, e as quintas vão ser às 14 ou às 16 horas, daí vai depender um pouco da agenda, né? E os convidados vou tentar trazer para as quintas, mas se não der, vai ser quando eles puderem, né? E daí nas quintas-feiras, não tendo convidado, eu vou aprofundar um pouco com a minha experiência sobre algum tema que eu tenha trabalhado sobre a teoria U ou sobre gestão horizontal, que tem muita coisa. Hoje isso está ficando um pouco em moda, a gestão horizontal dentro do meio corporativo, né? As pessoas estão se questionando, estão buscando por isso, então vou trazer um pouco também da minha experiência sobre isso nas quintas-feiras. E mais para o final do mês, eu estou querendo trazer práticas da teoria U. Então, se vocês puderem sinalizar para mim se tem interesse em fazer as práticas da teoria U, as práticas de escuta, enfim, eu vou adorar saber se vocês têm esse interesse. E tô pensando que se houver interesse, trazer isso mais pro final do mês, né? Uma prática por semana, alguma coisa assim pra gente experimentar, né? Porque teoria U é muito mais a prática do que a teoria, apesar de ter teoria no nome, né? Mas ela é muito baseada na pesquisação, que é o fazer, é o aprender fazendo, né? E isso para mim é super importante na teoria U, tanto que eu me proponho muito mais a trabalhar com as facilitações do que dando curso, né, de introdução à teoria U. Porque eu acho que nada como fazer para a gente entender o que é isso de escuta, o que é isso de me perceber, o que é isso de mapear a realidade, né? Que instrumentos são esses e tudo mais. Eu acho que é praticando que a gente entende o que é a teoria U. Então, é isso. Fica esse convite. Se vocês se interessarem, por favor, sinalizem, tá? Tenha uma ótima tarde e agradeço a todas as pessoas que passaram por aqui, que me escutaram. Um beijo grande a todos vocês.